Deus, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, nessa noite de celebração de ceia do Senhor, possamos todos ser abençoados pela palavra de Deus e que possamos juntos, né, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A igreja está muito bonita, a igreja está muito alvissareira no dia de hoje, né? Muitos irmãos aí participando conosco hoje, isso é motivo de alegria e de satisfação para o nosso coração. Antes de começar, eu gostaria de dar uma boa noite para todos os irmãos, desejar aí e cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, que vocês possam ser abençoados, todos nós, né? Todos nós, aqui no Rio e aí, vocês possam ser abençoados no dia de hoje, que a palavra de Deus possa falar profundamente aos nossos corações, que possamos ser ensinados, possamos ser pedagogicamente orientados por Deus nesta noite. Deus possa abençoar vocês. A paz do Senhor, amada igreja, graça e paz, que saudade, que bom revê-los, que igreja linda, como vocês estão bonitos, a alegria do Senhor é nossa força, né? E aquele que está no Senhor aformoseia o rosto, por isso estamos todos lindos, porque temos Jesus, né? Muito bom, queridos, estar com vocês. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos preparar os nossos corações. Eu convido você, a esse momento, a fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte, elevar os seus pensamentos ao Altíssimo, a entrar no Santo dos Santos de uma forma pessoal nesse momento, ou mais pessoal ainda, entregando o seu coração ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados, falando com Deus de uma forma íntima, porque nós precisamos do nosso Senhor. E o nosso Senhor está atento a tudo aquilo que nós falamos. Vamos orar? Deus, Paizinho de amor, poderoso Senhor, nós te agradecemos muito, Paizinho, por estar juntos, unidos, Pai, ouvindo a sua palavra, louvando o teu santo nome, proclamando a tua palavra, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome, porque não existe nome como o teu nome é sobre todo e qualquer nome. Ah, Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade, Senhor Deus, de poder levar as nossas mãos ao alto, glorificar a Ti, de abençoar a vida um do outro, Senhor Deus, de abraçar os nossos irmãos, de dar uma palavra, Senhor Deus, profética, palavra abençoadora sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor, abençoe essa noite, Deus, que a Tua palavra proclamada possa alcançar o coração de cada um de nós, Senhor Deus, e que a Tua palavra, que tem um poder transformador, continue a nos transformar, porque nós carecemos, Senhor, dessa transformação, da Sua Shekinah presente em nossa vida, Pai. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez essa noite, Deus. Receba no seu altar este culto prestado, Pai. Receba o nosso coração. Receba, Pai, as nossas necessidades, as nossas petições. Receba os nossos clamores, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos irmãos abatidos de alma, pelos irmãos, Senhor Deus, que são afastados, que se iludiram com esse mundo por algum motivo. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um, Pai, que tem na sua família filhos, maridos, esposa, que estão longe de Ti, que perderam o temor. Deus, nós te clamamos por eles, Pai. Clamamos por cada um do nosso lar, Pai. Senhor, clamamos por cada um de nós, que a sua graça, o seu amor, Pai, possa alcançá-los e que todos nós, Pai, possamos te servir, possamos andar no caminho da luz e possamos viver para glorificar o seu nome, porque nós não temos, Pai, vida se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós te agradecemos, porque Tu és o caminho, Tu és a vida, Pai.
Ah, Senhor, Tu és, Senhor Deus, a nossa vida eterna. Muito obrigada, Paizinho, porque Tu és a verdade. E nós te amamos, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro. Amém. Amém. Amém, queridos? Ontem nós tivemos um culto abençoado, o primeiro culto de homens, né, da nossa igreja. Mais uma vez, quero estender, né, aí os parabéns aos homens de nossa igreja que se fizeram presente num culto maravilhoso ontem e concitar a todos os homens que não participaram do primeiro culto a participarem dos próximos. Né? Ontem Deus falou conosco de uma forma maravilhosa, com uma palavra muito boa, né? Ali onde nós pudemos ver a história de Estevão. E falamos com base no tema um homem relevante para o mundo. Como ser um homem relevante para o mundo? E uma das coisas, meus amados, que nós conversamos ontem foi exatamente o fato de que o homem que é relevante para o mundo, ele sabe mostrar, sabe pregar o evangelho de Cristo. Ele sabe verbalizar as verdades de Cristo. Nesta noite, eu gostaria que a noite de ceia, a noite onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de pensar com os irmãos, com base no tema, por que o homem é julgado por Deus? Por que o homem é julgado por Deus? Sabe, amados, hoje nós vivemos num evangelho, vivemos pregações, estamos vendo pregações, que tem muito mais o objetivo de alegrar ao homem do que mostrar a verdade para o homem. Hoje nós estamos vivendo uma época em que os pregadores escolheram pregar pregações que venham a exaltar, a tornar as pessoas que a ouvem, né, agradável aos seus ouvidos, ou seja, a mensagem é agradável à audiência. Eu não tenho como objetivo nesta noite, amados, atingir este objetivo. Eu não tenho como objetivo esta pretensão. Eu tenho como objetivo mostrar aquilo que a palavra de Deus vai falar. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 3, e aí nós vamos ler do verso 17 ao verso 23. É um texto muito conhecido, é um texto no qual nós já pensamos, nós já conversamos com base nesse texto. O verso 16 é a Bíblia em miniatura, e todo mundo sabe esse verso de cor e salteado. Mas eu quero conversar, meus irmãos, e quero que Deus fale conosco através da palavra dele sobre por quê. Quais as razões pelas quais o homem é julgado por Deus? Não, pastor, o homem vai ser julgado por Deus ainda. Não, o homem é julgado por Deus, amados. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 17. João, capítulo 3, a partir do verso 17. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Veja, quem não crê não vai ser condenado. A Bíblia ela coloca aí os verbos no tempo correto. Já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. 2 pontos. Perceba, amados, que aí nós temos uma sentença fechada. Né? O autor, João, ele diz assim, ó, o julgamento é este. Na nossa língua está assim, o julgamento é este, 2 pontos. Ou seja, é uma sentença fechada, a partir daí ele vai
caracterizar o julgamento, ok? E a palavra hoje é com base no tema Por que Deus julga o homem? E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem ou vai na direção da luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por Deus. Amados, pregar o evangelho é exatamente isso. Pregar o evangelho, ou o evangelho verdadeiro de Cristo, é mostrar para as pessoas a urgência, o fato de ser urgente, a necessidade que nós temos de entender o plano de salvação, de reconhecer o plano de salvação e de receber o plano de salvação. Não esqueçam esses dois temas. Em relação àquilo que Jesus fez por nós, em relação àquilo que da obra salvífica ou das razões pelas quais Jesus veio a este mundo. Existem três verbos, amados, que nós não podemos esquecer. O primeiro verbo é reconhecer. O primeiro verbo é entender. Nós precisamos entender o plano de salvação de Deus. O segundo verbo é reconhecer. Reconhecer o plano de salvação de Deus. O terceiro verbo é receber o plano de salvação de Deus. Sabe por quê, amado? Porque se esses verbos, se essas ações, se esses resultados de nossas decisões não se manifestarem em nossa vida de forma efetiva, o que vai acontecer? Nós já estamos julgados em cima daquilo que está escrito no texto que nós acabamos de ler. Nós já estamos julgados. O texto começa dizendo assim: portanto, Deus enviou o mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o assunto do texto é a salvação. A proposta de Deus para mim, para a sua vida, é a salvação. E a salvação, ela perpassa, indubitavelmente, pela necessidade de entendermos a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Razão pela qual o autor escreve o verso 18. Olha só o que diz o verso 18. Quem nele crê, nele quem? Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem crê no evangelho de Jesus não é condenado. Quem crê na obra de Jesus não é condenado. E quem crê na obra de Jesus perpassa todos aqueles verbos. Quem compreende, quem entende a obra de Jesus, quem reconhece a obra de Jesus e quem recebe a obra de Jesus, amados, ele não é condenado. Você que me ouve, entenda isso. Deus está falando isso conosco. Olha, há necessidade de se crer, porque é esse crer que envolve entender, reconhecer e aceitar. Não esqueça isso, eu preciso entender, reconhecer e aceitar. Eu preciso entender, reconhecer e aceitar o que Jesus fez por mim na cruz. Dentro de poucos instantes nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, mas não adianta nada nós celebrarmos a ceia do Senhor
se eu não entendo o que Jesus fez por mim na cruz, se eu não reconheço aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, e se eu não recebo aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. O verso 18, então, ele traz a realidade de uma necessidade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, existem duas situações, duas posições, duas realidades eminentes aqui neste texto. Uns não estão condenados e outros estão condenados. Quem é que não está condenado? Quem crê no Evangelho de Jesus. Quem entende aquilo que Jesus fez por ele na cruz. Quem reconhece aquilo que Jesus fez por ele na cruz. E quem recebe aquilo que Jesus fez por ele na cruz. Esse não está condenado. Agora, aquele que, por decisão própria, e o texto torna isso claro, nós vamos ver, por decisão própria, não quer entender, não quer reconhecer e não quer receber, já está, não sou eu que estou falando, amados, a condição de estar condenado, ela é interposta pelo texto bíblico, ela é interposta pelo próprio Jesus, porque essas palavras aqui são palavras do próprio Jesus que estão sendo dirigidas a Nicodemos. Então, amados, pregar o evangelho é um negócio muito sério. Pregar o evangelho não é pregar fantasia. Pregar o evangelho não é pregar variabilidades. Pregar o evangelho, meu amado, não é pregar potencialidades. Pregar o evangelho é pregar realidades. É pregar verdades, é pregar princípios. Por isso, amados, que esse texto mostra para a gente, de forma muito clara, que para que possamos entrar dentro da dimensão da salvação, nós precisamos, indubitavelmente, crer. Nós precisamos fazer aquilo que nós falamos para as pessoas. O evangelho que nós vamos levar para as pessoas deve mostrar para essas pessoas essa necessidade. Por isso que ontem, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que nós lemos, que nós aprendemos ontem, Jesus falou conosco que para que eu possa ser relevante no reino de Deus, eu preciso mostrar o plano de salvação da forma que ele é. Eu preciso mostrar as verdades da palavra de Deus da forma que elas são. Eu não posso, meu amado, disfarçar ou colocar uma capa em cima do evangelho de Cristo, capa essa que é tecida pelas minhas próprias opiniões, potencialidades, teologias ou das minhas próprias convicções. Não, pelo contrário. O evangelho de Cristo ele tem que ser mostrado da forma que ele é, para que, inclusive, aquele que fala seja confrontado pelas verdades que estão sendo ditas. Por isso, amado, é muito importante nós entendermos isso. Por que Deus, então, julga o homem? Porque só há duas realidades para mim e para você. Ou nós estamos condenados, ou nós não estamos condenados. Não há um meio termo. Não há aquele que está mais ou menos condenado. Não há aquele que está mais ou menos... Não existe ninguém mais ou menos salvo, sabe, irmão? Não existe ninguém quase sendo salvo. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você pertence a Jesus, ou você não pertence a Jesus. Por isso, amados, que Deus tocou em meu coração para que eu falasse isso para a igreja hoje. Né?
Alguns dias atrás, eu não lembro agora qual o dia, eu tive a oportunidade de pregar em uma igreja, e eu preguei agora lá em Deuteronômio, e eu falei sobre a escolha, falei sobre aquele texto que Deus fala assim: eis que ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam, mas perceba que é Deus que coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de nós. A gente esquece disso, amado. E aí não adianta, como eu disse na pregação, né? Não adianta você falar: eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo. Não, você não pode ser vítima de você mesmo. Porque a decisão da salvação perpassa e passa por aquilo que você vai decidir para a sua própria vida. Sabe por quê? Olha só o que é que diz o próximo versículo. O julgamento é este. Ou seja, o julgamento, ele tem uma característica, ele tem princípio, ele tem verdades. Ele tem porquê e ele tem razões. E aí João vai falar assim, o julgamento, inspirado pelo Espírito Santo, João, ele transcreve aqui aquilo que Jesus, isso aqui é Jesus falando conosco, são palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, o julgamento é esse. Jesus já está falando de julgamento aqui, meu irmão. Ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas nesse processo existe um julgamento, e ele diz assim, ó, o julgamento é este. A luz veio ao mundo. E aí eu pergunto a você que está vendo este vídeo no YouTube, eu pergunto a você que está aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, você reconhece isso? Você reconhece que a luz veio ao mundo e essa luz é Jesus? Você reconhece? Nós precisamos reconhecer isso. Não há outra luz, não há outra fonte de verdade. É isso que esse texto está falando, meus amados. E é isso que nós precisamos reconhecer em nossa mente. Não há outra fonte de verdade, não há outra possibilidade de verdade. A verdade só pode ser encontrada na luz, e é aquela luz que veio ao mundo, e o nome dessa luz é Jesus. Não há outra possibilidade, meu amado. Não há outra forma, não há outra ideologia, não há outro tipo de pensamento, não há outra saída, não há outra opção. Você entende isso, querido? A luz veio ao mundo. E aí você diz aí em seu coração, eu reconheço que Jesus é a luz que veio ao mundo, enviada por Deus para iluminar a minha vida e trazer a salvação da minha alma. Glória a Deus. É isso, amados, que precisa ser reconhecido por todos. E é esse o cerne do evangelho que deve ser pregado. É esta base do evangelho que deve ser pregado, amados. Por isso, amados, nós não podemos ter medo de falar essas verdades. A luz, ela veio ao mundo, creia você ou não, acredite você ou não, acredite você ou não. Jesus veio ao mundo e ele veio salvar a mim e veio salvar a você. Se você reconhece verdadeiramente isso em seu coração, tenha certeza, Deus vai promover salvação em sua vida. Entende isso? Mas o texto continua. Vai lá para o verso 19, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas, olha só, existe aí uma conjunção adversativa, vai entrar uma ideia contrária, vai entrar uma ideia opositora à ideia da primeira sentença colocada. Qual foi a primeira sentença colocada? A luz veio ao mundo. Agora vai vir uma ideia contrária a esta realidade. Que ideia contrária é essa, pastor? Está escrito aí, querido. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
sabe por que que Deus julga o homem? Sabe por quê? Porque o homem, diante da luz e diante das trevas, ou seja, porque o texto está colocando duas realidades espirituais. A primeira realidade espiritual, ela é tipificada, ela é mostrada como sendo a luz do mundo. A segunda realidade espiritual é as trevas. E a palavra é muito clara. A luz veio ao mundo. A luz foi dada graciosamente ao mundo. Mas, olha só a ideia adversativa, a ideia contrária. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe por que que Deus julga o homem? Porque o homem, usando do seu livre-arbítrio, usando do seu poder de decisão, usando da sua capacidade volitiva, o homem escolhe, por livre e espontânea vontade, rejeitar a luz e abraçar as trevas. Vemos, amados, a palavra nesse texto está dizendo que a luz foi dada por Deus. A luz foi graciosamente franqueada aos homens. A salvação foi franqueada a mim e a você, de forma gratuita, de forma espontânea, de forma amorosa por Deus. E se ela foi franqueada, se ela foi dada, se ela foi colocada como opção diante de nós, cabe a nós decidir pela luz. E por que que Deus julgou o homem? Porque há algumas pessoas que rejeitam a luz e se aproximam, vão se aliançar com as trevas. Por isso que ele usa o verbo amar aí. Amaram mais as trevas do que a luz. O que significa amar? Amar é aliançar. Amar é estabelecer um relacionamento íntimo e de cumplicidade. Isso é amor. Quando nós amamos, nós assumimos aí um relacionamento íntimo e de cumplicidade. E quando o homem, ele deixa a luz, ele rejeita a luz, ele abraça e ama as trevas. Ele abraça e ama o mal. Ele abraça e ama tudo aquilo que se opõe à luz. Amados, a gente precisa entender isso e, principalmente, a gente precisa mostrar isso para as pessoas. É ser claro com as pessoas. É dizer para as pessoas, assim como eu estou falando aqui para a comunidade evangélica Geração da Conquista, e como eu estou falando para você que está assistindo este vídeo no YouTube, quando nós rejeitamos a luz, nós amamos as trevas. E quando nós amamos as trevas, nós nos colocamos numa posição de oposição à luz. E a luz é quem? Nós já vimos aqui na palavra que a luz é o próprio Jesus Cristo. E quando você ama as trevas, você se coloca como opositor de Jesus. Isso é muito sério, amados. E é por isso que Deus julga o homem. Deus julga o homem exatamente por causa disso. Por quê? Porque ele ao se opor a Jesus, ao se opor ao Evangelho de Cristo, ele se coloca numa posição de inimizade com Jesus e com Deus, porque ele rejeita tudo aquilo que Deus fez por eles na cruz. É por isso que Deus julga o homem, amados. Verso 20. Abra sua Bíblia aí no verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Só até aí. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Então, amados, não é somente
se colocar em oposição. Com o tempo, em virtude de se colocar em oposição à realidade de Cristo, as pessoas começam a desenvolver um sentimento de animosidade. A Bíblia aqui diz de ódio mesmo em relação a Jesus. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que entender isso. Por isso que o verso 20 está dizendo assim, nós já vimos o verso 19, por isso que o verso 20 está aqui, ó. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Todo aquele que rejeita Jesus, ele está exteriorizando para Deus, ele está dizendo assim para Deus, eu odeio Jesus. E é por isso que Deus julga o homem, porque o homem exterioriza um sentimento de animosidade, um sentimento de oposição a Jesus. E Jesus é a nossa salvação. Jesus é a essência da graça. Jesus é a realidade da graça de Deus sobre nossas vidas. Por isso que nós precisamos entender isso, amados. Né? Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Né? Em algumas versões está aborrece a luz. Só que quando você clica ali, esse aborrece a luz, a palavra grega aí, né, tem o significado de odiar, de se colocar em oposição, de se colocar em posição de inimizade. É isso que significa o vocábulo odeia a luz. Além de odiar, e não se aproxima da luz. Por que que Deus julga o homem? Porque o homem usa a sua vontade para se afastar do próprio Deus. Você já percebeu que as pessoas hoje estão se afastando do Evangelho de Cristo? Já percebeu o quanto é difícil para as pessoas, no dia de hoje, principalmente para as gerações mais novas, entenderem, reconhecerem e aceitarem a obra de Cristo para a vida delas? E por que que isso acontece, amado? Justamente por causa disso, porque as pessoas estão desenvolvendo um sentimento de oposição a Jesus. E esse sentimento de oposição a Jesus leva as pessoas para longe da realidade de um relacionamento com o próprio Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olha, e não se aproxima da luz. Isso é muito sério, amados. Por isso que é muito difícil hoje, até dentro de nossos próprios lares, você convencer, você fazer com que as pessoas adentrem uma igreja, você fazer com que as pessoas tenham o prazer de ler a palavra de Deus. Muito difícil hoje, até dentro de nossos próprios lares, nossos filhos, nossos parentes. Por isso que é muito difícil hoje você desenvolver o gosto nas pessoas pelas coisas espirituais. As pessoas estão se desinteressando pelas coisas espirituais, estão se afastando da luz. É o que diz aí o verso 20. Não se aproxima da luz. Permanece distante. Amados, quando nós permanecemos distante das coisas espirituais, nós indubitavelmente nos aproximamos das coisas carnais. Quando nós ficamos distantes da influência da luz, você pode ficar tranquilo que, invariavelmente, você vai cada dia mais se tornar refém da influência da ação das trevas sobre a sua vida. Por isso, amados, que o crente ele tem que procurar incessantemente e diariamente a luz. Porque não procurar a luz é a razão pela qual Deus julga o homem. Não procurar a luz, não decidir pela luz,
significa estabelecer o juízo de Deus sobre a sua vida e significa trazer para a sua vida a condenação transcrita no ato do plano de salvação. A salvação é para mim, para você e para todos os homens. Ela foi construída para mim e para você. Ela foi dada para mim e para você. Mas eu e você precisamos ir na direção desta salvação. E por que as pessoas não se aproximam da luz? E não se aproximam da luz temendo que suas obras sejam expostas. Sabe por que as pessoas não querem se aproximar de Jesus e do Evangelho de Jesus? Sabe por que as pessoas não querem se aproximar da luz de Jesus? Sabe por quê? Porque aquilo em que ela acredita, aquilo em que ela deposita a sua fé, vai ser trago à luz, vai ser trago à evidência. Quando nós nos aproximamos da luz, as coisas tornam-se claras. E aí evidencia-se aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito e aquilo que eu estou fazendo. Então, amado, se aproximar da luz é um desafio. Se aproximar da luz é desejar, querer fazer aquilo que a luz está propondo para a minha e para a sua vida. Se aproximar da luz é desejar e fazer aquilo que Jesus diz que eu e você devemos realizar e fazer enquanto estivermos nesta vida. Por isso que aqueles que se afastam de Jesus não se achegam para a luz, porque quando se achega para a verdade, a mentira aparece. Amém, queridos? Não há meias verdades diante da verdade. Não há disfarces diante da luz. As coisas tornam-se claras. Não há nada obscuro quando nós adentramos, quando nós mergulhamos na realidade de Jesus. Por isso, amado, é interessante, é imperativo que eu e você mergulhemos nesta realidade, porque ao mergulharmos nesta realidade, aquilo que precisa ser mudado na minha e na sua vida vai aparecer de forma patente, latente. E aí nós temos condições de identificar e deixar Deus transformar a nossa vida. É isso que Jesus quer fazer com a minha e com a sua vida nesta noite. Não seja julgado por Deus, seja transformado por Deus. Coloca essa frase no seu YouTube, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Não seja julgado por Deus. Deixe-se ser transformado por Deus. Essa é a proposta do verso 20. E aí o texto termina dizendo assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Olha para a pessoa que está do seu lado aí na igreja. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olha aí. E fala exatamente isso para ela. Você vai falar assim: quem pratica a verdade vem para a luz. Diga de novo assim: meu irmão, quem pratica a verdade vem para a luz. Olha só que coisa tremenda. Não adianta. Se você, aí em seu coração, no fundo do seu coração, escute o que eu estou falando para você. Você que me ouve também no YouTube, escute. Se você, no fundo do seu coração, independentemente de quem você seja, independentemente daquilo que precisa ser transformado na sua vida, mas se do fundo do seu coração você deseja a verdade, você vai se aproximar da luz. E se aproximando da luz, você não é julgado por Deus, você é salvo por Deus. Entende isso? Por que Deus julga o homem? Porque os homens não se aproximam da luz, eles se afastam da luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por Deus. Deixa Deus, meu amado, realizar a obra dele em sua vida. Deixa Deus te salvar. Olha só que paradoxal que está sendo dito nesta noite para você. Deixa Deus te salvar. Mas como, pastor? Como é isso? Como Deus pode me salvar? Deus não é o Todo-Poderoso? Sim, Deus ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, sustentador do universo, né? Mantenedor do universo, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, nada está fora do seu controle. Sim, Deus é isso tudo, mas ele criou você com a capacidade de decidir o destino de sua vida. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Deus criou você com a capacidade de decidir o destino de onde você vai passar a eternidade. É minha, pastor, a responsabilidade? Sim, é nossa. Você precisa, então, entregar a sua vida para Jesus. Você precisa, então, crer no Evangelho de Cristo, crer na palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é um dia a dia. Isso é uma luta diária. Isso é um vencer. Isso é um passar a vencer diário na minha e na sua vida. Nessa noite, que você possa entender isso. Eu não sei se aí na comunidade tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nesta noite, Deus, ele quer tirar você da situação de pessoa julgada para pessoa salva. Deus quer tirar você da condição de pessoa condenada para pessoa salva. Pastor, como é que isso pode acontecer na minha vida? É só você entregar a sua vida para Jesus, é só você confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Basta isso, basta você fazer isso. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu, como pastor, eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou colocar isso diante de você. Sabe por quê? Esse convite é um convite que é para você. E eu estou te convidando nesta noite a entregar a sua vida para Jesus. Não sei se na comunidade todos já se entregaram para Jesus. Mas se tem alguém aí na comunidade que ainda não entregou, que é visitante, ou que está afastado da igreja e quer entregar sua vida para Jesus nesta noite, eu vou pedir você que levante a sua mão onde você estiver. Eu estou olhando aqui para a igreja e eu consigo identificar. Há alguém aí nesta noite, alguém aí na comunidade que quer entregar sua vida para Jesus? É só levantar a mão bem alto para que eu possa ver aqui e orar por você, e a igreja abraçar você, e a igreja receber você como o mais novo membro do reino de Deus, da família de Deus. Há alguém nessa noite? Levanta bem alto a sua mão. Há alguém afastado dos caminhos do Senhor nesta noite e gostaria de retornar? Há alguém? Levanta bem alto aí a sua mão. Levanta assim, bem alto. Onde você estiver. Há alguém nesta noite? Se não há, nós vamos orar, encerrando este momento, nós vamos orar, encerrando esta pregação. Que você possa entender o porquê que Deus julga o homem. Só que Deus não quer julgar você. Deus quer salvar você. Eu vou repetir. Deus não quer julgar você. Deus quer salvar você. Aleluia. E Ele vai salvar você se você entregar a sua vida e confessar Jesus como seu Salvador. Baixa a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, entramos à tua presença, Senhor, para, ó Pai, nos colocarmos diante do teu altar. Já nos prepararmos para a ceia do Senhor, para a celebração.
Sabe por quê, Jesus? Sabe por quê que a gente vai? Lógico que o Senhor sabe, mas nós vamos agora participar da ceia do Senhor, porque nós não somos pessoas julgadas, nós somos pessoas salvas. Nós não somos pessoas condenadas, nós somos pessoas salvas. É por isso que nós vamos participar da ceia do Senhor. E é por isso que nós vamos celebrar, nós vamos lembrar a morte de Jesus Cristo na cruz e vamos celebrar a sua ressurreição, porque assim como Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos com ele para vivermos para sempre nos céus. Obrigado, Jesus, por essa certeza. Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir aos diáconos que estão escalados para fazer a distribuição dos elementos da ceia, que, por favor, se coloquem aqui à frente. E o Ministério de Louvor já se coloque já na posição para levar a igreja à adoração. Eu vou pedir à igreja, em nome de Jesus, que fique de pé em nome de Jesus. E eu convido você que está aí, você da comunidade evangélica Geração da Conquista, que está em comunhão com Deus, que está em comunhão com a igreja, a você que já confessou publicamente Jesus como seu Salvador, eu convido você a participar da ceia do Senhor. Então, nós vamos aguardar em reverência, de pé, nós vamos aguardar reverentemente o momento em que o Ministério de Louvor iniciará o louvor a Deus, levará a igreja à adoração. E no momento em que começar o louvor, os diáconos iniciarão a distribuição dos elementos da ceia. Vamos louvar ao Senhor.